Eu venho à tribuna dessa casa, eu que tinha recorrido a ela ao longo dos últimos meses para registrar e fazia sempre em nome de um número grande de colegas senadores a minha preocupação com o estado de saúde do presidente Lula, para registrar também as manifestações que recebi de tantos acrianos e brasileiros sobre a situação de saúde do presidente Lula, e volto à tribuna para relatar um encontro dos mais prazerosos que eu tive o privilégio de ter, que foi ter, junto com o líder do PT nessa casa, meu líder, Walter Pinheiro, termos tido um encontro com o presidente Lula na última quinta-feira. Para mim foi uma alegria muito grande. Um dia depois dos médicos terem dado um parecer, um diagnóstico de que o enfrentamento do câncer tinha sido exitoso, eu tive o prazer, a honra de encontrar uma pessoa muito especial na minha vida, e sei que na vida desse país, na vida do povo acriano, encontrar um amigo, mas mais que um amigo, uma pessoa que eu tenho como referência na luta política e tenho como referência de líder desse país. O presidente Lula estava transpirando vida. O presidente Lula, mesmo ainda fisicamente debilitado, mas estava ali se reencontrando com a vida e com a disposição de seguir lutando pelo nosso povo, pelo nosso país e por um mundo melhor para todos. Eu e Walter, o senador Walter, ficamos impressionados com a disposição, com a preocupação e com a intenção de seguir ajudando para que o Brasil siga mudando e melhorando, especialmente a vida daqueles que ainda passam por dificuldades. Eu sou do estado do Acre. O Acre é um dos estados que tem uma relação e construiu uma relação afetiva, eu diria, com o presidente Lula, ao longo desses anos. Especialmente da década de 80 para cá, no final da década de 70 para cá. O presidente Lula foi o mais solidário com o Acre, com os problemas que o povo acreano enfrentou ao longo desse tempo. Sempre que tinha um problema, uma situação grave, ele era o amigo que estava presente, sempre foi, e era a pessoa que a gente recorria para organizar o nosso povo, para organizar a luta por um Acre melhor, para fundar um modelo de desenvolvimento no Acre e para enfrentar as injustiças. Daí, não menos do que nos outros estados, mas o Acre foi um dos estados onde nós tivemos um sentimento muito forte pela recuperação do presidente Lula. E eu que vim aqui, que retratei o que ouvia e passei adiante, inclusive para o Instituto Lula, o sentimento do povo acreano, estou vindo hoje para agradecer a todos aqueles que foram solidários, que rezaram, que oraram, que pediram pela recuperação do presidente Lula. O presidente Lula tem uma história de sobrevivência. É um verdadeiro sobrevivente. Uma pessoa que corria risco de vida se ficasse no Nordeste, acompanhando a mãe e outros irmãos, vai para São Paulo, enfrenta uma situação também gravíssima em São Paulo, sai do anonimato, se junta a um movimento num período difícil de organização do povo, vira o maior líder popular do movimento sindical da história desse país, funda um partido que é também sinônimo desse período da redemocratização do país, enfrenta todo tipo de dificuldades na luta política, assume um governo depois de tantas tentativas, supera os desafios, o preconceito e os esquemas montados contra ele e contra seu governo, e
e escreve como governante, como líder desse país, uma das mais bonitas páginas da história da redemocratização do país. Faz o Brasil voltar a crescer e crescer forte com inclusão social. Faz o Brasil ser respeitado mundo afora. Faz a autoestima do brasileiro melhorar. Faz com que todos nós, brasileiros, retomássemos o ânimo de confiança, de fé no Brasil. Estabelece uma comunicação direta com o povo simples desse país. E aí, depois de ter mais um sucesso na vida, que é de fazer a sua sucessora, a presidente Dilma, ele se vê diante de um desafio de vida ou morte, um câncer, uma doença. Pouco mais de um ano, ou ainda antes de completar um ano, que tinha saído da presidência da República. E hoje eu venho à tribuna para celebrar, junto com todos os brasileiros e brasileiras, mais uma superação na vida dessa figura extraordinária que é o presidente Lula. Ele, de fato, é merecedor de ter mais vida. A cura do câncer foi estabelecida a partir de um tratamento muito doloroso, que ele se queixa e se queixou para nós todos, mas também aí ele deixou exemplo de que não é fácil superar o desafio de um tratamento intenso como ele fez, com químio, radioterapia, mas eu acredito que ele também deixa mais uma vez um exemplo de que para todos os pacientes é muito importante ter fé e lutar pela vida. Ele, diante de um diagnóstico médico, de um câncer num lugar muito complicado, de difícil tratamento, tendo uma opção, uma operação que o deixaria sem voz, ele, atendendo às recomendações médicas, resolveu fazer um tratamento doloroso, duro, difícil, como muitos brasileiros estão fazendo. Mas, certamente, ele também se transformou num paciente com um diferencial importante. Quando, mais que muitos, ele colocou sempre muito claro a disposição de lutar pela vida. Isso é uma maneira de valorizar a vida, isso é uma maneira de ajudar no próprio tratamento médico. E que isso possa ficar de lição para todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, sem fé, sem luta, sem confiança, sem valorizar a vida, sem buscar ser merecedor de mais, às vezes a gente não consegue. E eu venho à tribuna, senhora presidente, para dizer da minha alegria. Como falei ainda há pouco, ele estava transpirando vida, está absolutamente determinado, agora tirando uns dias com a dona Marisa, seus familiares, recuperar um pouco da condição física, a nos ajudar a seguir lutando por um Brasil melhor para todos. Eu ouço com satisfação, já no finalzinho, o senador Suplicy. Prezado senador Jorge Viana, que boa nova Vossa Excelência nos traz, uma vez que, juntamente com o líder, senador Walter Pinheiro, esteve com o presidente Lula há poucos dias, e exatamente logo após ele ter recebido a notícia da parte de seus médicos que, felizmente, o câncer que havia lhe atingido está inteiramente superado, e certamente isso nos dá uma esperança tão positiva de que o presidente Lula logo, logo estará plenamente recuperado, e tendo em conta os efeitos que abateram a sua saúde do tratamento a que se submeteu, mas que bom para todos nós brasileiros e em especial nós do Partido dos Trabalhadores que poderemos ter novamente o presidente Lula e também juntamente com a Marisa, com seus filhos e agora netos, que são muitos já, e que bonita homenagem ele prestou a Marisa nas últimas declarações, dizendo o quão importante ela tem sido para que ele pudesse ter toda a força para a sua recuperação. Então, quero também
compartilhar da alegria que Vossa Excelência aqui nos traz, pelo fato de pessoas de todo o Brasil, e inclusive lá do Acre, estarem contentes com esta boa nova. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Suplicy. Só queria então, senhora presidente, concluindo, dizer que o presidente Lula falou do seu desejo de ir ao Acre, mandando um abraço carinhoso para o governador Tião Viana, o ex-governador Binho, e para o povo simples, que é amigo dele de verdade. E encerro só dizendo que esse mundo ainda tão cheio de conflitos e de injustiça, não pode prescindir de uma liderança como a do presidente Lula, de um país como o nosso, que hoje lança esse programa de incentivo à indústria pela presidente Dilma, não pode prescindir de um líder como o presidente Lula. E ele é um grande estimulador, animador, para que todos nós tenhamos renovado a cada dia a confiança no nosso país e na busca de fazer do Brasil uma referência para todos nós brasileiros, mas também para o mundo. Então, graças a Deus, essa etapa, mais esse desafio está vencido na vida do presidente e que agora ele, o mais rápido possível, possa estar em Brasília nos ajudando a seguir lutando pelo Brasil.